Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, 22 de fevereiro, quinta-feira, a igreja celebra a Cátedra de São Pedro. Então, neste dia, rezemos pela nossa igreja, de modo particular, pelo sucessor de Pedro, nosso Papa Francisco. E quinta-feira é esse dia realmente de nos unirmos a toda a nossa igreja em oração, intercessão, rezarmos não só pelo Papa, mas todos os cardeais, os bispos, aqueles que cercam o nosso Papa, o clero, os padres espalhados no mundo inteiro. De modo particular, queremos confiar os padres da nossa comunidade, aqueles que se encontram no meio de nós para fazer a Escola São Lucas, todos os padres que nós conhecemos, que são amigos do carisma, que também rezam pela nossa comunidade. Então, nessa quinta-feira, que é este dia de unidade, queremos rezar de modo particular, lembrando essa cátedra de Pedro, esse apóstolo que deu a vida pela igreja, que foi o primeiro a conduzir o povo, foi modelo de pastor do rebanho. Neste dia também, aos membros da comunidade de Sementes do Verbo, os membros de aliança, queremos, nessa Lexio Divina, confiar a alma de Mirelle, jovem da Aliança do Pará, toda a sua família que vem a consolar, Deus a recebeu nos seus braços, foi viver agora essa morada celeste com o Pai. Então, queremos confiar ela, mas também os seus familiares, os amigos da comunidade, aqueles que eram mais próximos, de modo particular, os membros de aliança no Pará, que esteve presente nesses últimos momentos, acompanhando no hospital, fazendo presente, rezando pela nossa irmã. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura, retirado da carta de São Pedro. Caríssimos, exorto aos presbíteros como eles, testemunha do sofrimento de Cristo e participante da glória que será revelada. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai dele não por coação, mas de coração generoso. Não por torpe ganância, mas livremente. Não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Então, a leitura de hoje da carta de São Pedro vai justamente nos mostrar esse modelo de pastor. São Pedro vai nos dizer como é que um pastor deve se comportar, qual é o modelo de um verdadeiro pastor da nossa igreja, pastor do rebanho. E ele começa, explicando, dizendo justamente, primeiro ele vai exortar, sede pastor do rebanho de Deus que vos foi confiado. E todos nós somos convidados a sermos pastores uns dos outros. Primeiro, algumas pessoas já têm essa função, esse ministério, seja ela dentro de uma comunidade, mas dentro da nossa casa. O pai é o pastor de uma família. Famílias que hoje não têm essa constituição pai e mãe, aquele que é a cabeça, o chefe, é o pastor do lar, Seja o pai, a mãe, a avó, a tia, um tio, seja quem for, mas todos nós temos um ministério de pastoreio, de cuidado do rebanho, de zelo. Aí ele vai dizer, cuidai dele não por coação, mas de coração generoso. Então, a primeira graça do pastor é um coração generoso, um coração acolhedor, aberto, que se compadece, que tem compaixão, que ama. Não por torpe ganância, mas livremente. Não cuidamos do outro porque queremos méritos ou porque visamos algo, mas porque no nosso coração é uma missão dada por Deus, é uma vocação, Um pai, uma mãe, é um pastor, é uma vocação, é um dom de Deus. E dentro da nossa comunidade, aqueles que foram instituídos pastores, responsáveis de missão, responsáveis de casa, servo, formador, Deus vos chama livremente a cuidar do rebanho que vos é confiado, sabendo que as ovelhas são de Jesus. Mas nós somos meros instrumentos da obra de Deus para cuidar do rebanho, dos irmãos, das ovelhas que o Senhor nos confia. Não como dominadores daqueles que vos foram confiados. Então, não é uma propriedade nossa, como eu dizia, as ovelhas são de Jesus. Não devemos dominar, mas devemos cuidar, zelar, amar, ser presente, como modelos do rebanho. Aí é o grande desafio para o pastor. O pastor deve ser modelo para o rebanho. Modelo de fidelidade, modelo na oração, modelo de lealdade, de generosidade. Tantas virtudes que o pastor é necessário adquirir para exercer, mas eu acho que o melhor modelo que podemos dar ao nosso rebanho é a nossa humildade, a nossa pequenez. Então, peçamos essa graça nesse dia de sermos bem pequenos, sermos humildes, sermos pobres. E assim evangelizaremos aqueles que estarão à nossa volta. E aí, São Pedro termina
Assim, quando aparecer o pastor supremo, que é o próprio Jesus, recebereis a coroa permanente da glória. Então, que de fato o Senhor nos dê a coroa da glória nos céus, não a coroa de glória aqui na terra, mas de fato preparemos a nossa chegada, a nossa morada no céu a partir daquilo que nós exercemos à nossa volta com aqueles que o Senhor nos confia. O salmo de hoje é o Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminham e restauram as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça e meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Então o salmo de hoje é esse salmo que retrata o ministério do pastor. É o salmo do bom pastor, assim que é conhecido, o Salmo 22. E aí o salmista vai nos lembrar, né, que o pastor é aquele que nos conduz, é aquele que nos guia, é aquele que nos leva a descansar. Essa é uma frase muito boa para nós que estamos na vida comunitária. É aquele que nos faz repousar, né, e que restaura as nossas forças. Então, esse é o modelo do pastoreio de Jesus. Jesus é aquele que consola, que restaura, é aquele que de fato cuida das suas ovelhas. É aquele que nos guia no caminho seguro. Ou seja, devemos estar sempre à proteção do pastor. Devemos estar sempre no caminho do pastoreio. E todas as vezes que nós nos desviarmos desse pastoreio do Senhor, devemos voltar rapidamente. Porque ovelhas sem pastor são ovelhas perdidas. E é um evangelho que o Senhor vai dizer, né? Ele retrata, quando ele olha para a multidão, ele vê como ovelhas sem pastor e ele se compadece. Então, não queiramos estar longe do pastoreio do Senhor. E a você que exerce esse ministério, vá em busca da ovelha que está perdida. Né? Não deixe que aqueles que estão distantes se percam do vosso redil, mas ao contrário, que você possa bater o seu cajado e dizer: estas foram as ovelhas que o Senhor me confiou, por elas eu dou a vida, por elas eu me consagro, eu renovo a minha consagração e o meu ministério. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Então, que essa última frase desse salmo seja a nossa oração nesse dia. Que a felicidade e o bem do Senhor nos acompanhe e que na casa do Senhor habitaremos infinitamente. Primeira habitação aqui na terra, mas não há nada melhor do que esperarmos pela habitação eterna no céu, que será a nossa morada. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: felizes és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então, no evangelho de hoje vai justamente falar dessa missão que Jesus vai dar a Pedro de edificar a igreja. Né? Pedro como essa pedra, né, sobre os apóstolos, que é confiado à igreja a missão de governar o seu povo, mas também aqui é onde nós vamos perceber a profissão de fé, né, a confissão de fé que foi feita por Pedro. Então, neste dia, peçamos a intercessão de São Pedro
não só para cada um de nós, mas de modo particular para a nossa igreja. É um dia de rezarmos pelos pastores, pelos Pedros que a igreja nos envia, para que eles possam, de fato, cuidar do rebanho, das ovelhas que lhe foi confiada. E lembrando que tudo aquilo que é ligado aqui na terra será ligado no céu, mas também, como diz o Evangelho, tudo que for desligado na terra será desligado no céu. Então, peçamos a graça de estar nessa comunhão, nessa unidade, neste dia, com a igreja, mas também uns com os outros. Lembrando que, como eu disse, quinta-feira é um dia de renovarmos a nossa comunhão, a nossa unidade com os nossos membros, mas também dentro da nossa casa somos chamados a viver esse lava-pés, esse movimento de comunhão, de perdão, de unidade. Então, nesta quinta-feira, peçamos ao Senhor uma graça de estarmos atentos à sua escuta e, como eu falei no início da nossa Lexo, rezemos pela nossa irmã Mirelle, membro de Aliança, que hoje faz a sua Páscoa, nessa madrugada fez a sua Páscoa e que se encontra ao lado do Pai. Tenhamos uma bela quinta-feira e que Deus os abençoe.